Fala pessoal, quero dizer da honra que é poder estar nesse Creative Talks e hoje a gente está recebendo Cel Studart. Ela tem um vínculo muito poderoso com a nossa história aqui na Creative. E aí, só lembrando, quem é a Creative, né? A Creative é estúdio, é produção de conteúdo e nós acreditamos no valor das ideias. E por vezes nós transformamos a sua ideia em algo que possa ser direcionado com um método de ensino, com vídeo, microvídeo, um curso. Se você não conhece, nós estamos sediados aqui em Fortaleza, no coração da Manhattan cearense. E nós temos, obviamente, alguns importantes patrocinadores, mas dentre eles a MCI. Se você precisa, obviamente, de infraestrutura e equipamentos high-end, ou seja, alta performance, para cinema e broadcast, tem que procurar a MCI. A MCI trabalha com Amaran, Apture, e eu acredito que essas tecnologias elas fazem uma grande diferença na produção do seu conteúdo. Mas hoje, a nossa convidada é a Cel Studart, tá? A Cel, ela é fundadora e CEO da Desencaixa Brand, tem uma grande experiência em ensino, em produção de conteúdo. E hoje ela vai falar sobre a sua história pra gente, um pouquinho da história dela. E aí, pessoal, Cel, uma honra ter você aqui. Ô, Davi, e toda a audiência, né, da Creative Talks, para mim é uma grande honra também estar aqui, né, ter recebido esse convite para compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, tá? Creative, para mim, é algo muito importante, muito relevante também na história da Desencaixa, né, então Sim. ver esse desenvolvimento, ver esse crescimento da Creative para mim é um motivo de muito orgulho, fico bastante orgulhosa de ver, né, esse movimento, ver esses resultados que vocês estão trazendo. Então, meu amigo, muito obrigada pelo convite. Bom, isso é honra nossa. E eu estava dizendo aqui nos bastidores, né, para Fernanda, minha sócia, e a Cel que tá aqui, e o Ítalo, que é o nosso maker, que se a gente tivesse escutado um pouco mais a Cel Studart quando a gente estava lá no business plan com ela, nós teríamos errado menos. Então a Cel, ela tem conhecimento, tem sabedoria e tem muito a acrescentar. E hoje nós temos uma entrevistada que poderá trazer para nós muitos insights. Os modernos falavam de epifania, que é aquela iluminação rara que nós passamos a ter em meio a boas conversas e reflexões, e hoje nós teremos muitas. Bom, Cel, para começar, eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua trajetória profissional, como obviamente, como é que você se tornou estrategista de marca? Davi, eu sempre fui assim, muito curiosa, sabe? Sempre gostei muito de estudar, né? Sempre me desafiava, sempre a estudar mais, né? E aí eu trabalhava à época na Caixa de Previdência do Banco do Nordeste, na CAPEF. E lá eles promoviam muito cursos, estimulavam muito essa parte do aprendizado mesmo para os colaboradores. E eu tive a oportunidade de participar de um curso de branding com o autor do livro, que é Marcos Machado, né? O Marcos Machado, que é um brasileiro, e o Kevin Keller. E o Marcos Machado era que ministrava esse curso. Então, ali, naquela época, eu acho que 2010, 2011, né, eu me encantei. Foi quando eu me encantei efetivamente com o branding, né? Quando nem se falava em brand aqui, né? E aí comecei a estudar e fiz publicidade, né? Já era publicitária na realidade, estudei marketing, né? Fiz um mestrado, mas sempre mais com esse olhar por brand. E foi isso, e comecei a ensinar a respeito, né? Comecei a ensinar branding na faculdade, e aí só cada vez mais estudando mais, aprendendo mais, e foi exatamente assim que o brand entrou na minha vida, Quem faz né. parte do nosso canal, Fico até essa emocionada em falar. quem faz parte do nosso canal, eh, vamos lá, nós temos empresários, temos empreendedores, temos estudiosos, estudantes, enfim. Uhum. E aí Público bem diverso, isso, né. me diga uma coisa, quando
eu utilizo o termo brand. O brand em si é a marca em construção. O que é o brand? Pronto. O branding é você construir valor, né? Branding, ele vem do verbo marcar mesmo. Então, é você marcar uma posição competitiva. É você se diferenciar, né? Você construir uma marca tão relevante que você consiga se diferenciar no mercado consumidor, né? No mercado competitivo. Então, é construir a sua marca, construir sua autenticidade, né? O brand é isso, é essa construção de valor. Hum. Que, que poderoso isso que Ui. você falou, Que tá? pode, Davi, tanto ser para a empresa, como ser também para pessoas, né? Você pode construir a sua marca pessoal. Né? Eu acredito aqui que você também tem profissionais liberais como público, né? Bastante Sim, relevante, sim. né? Esse público para a criativa. E também construir essa marca, né? O que que faz é exatamente assim. Quando a pessoa pensa naquele profissional, ele pensa em quê? Né? Quando eu penso na Criativa, eu penso em quê? Quando eu penso no Carlos Davi, eu penso em quê? Quando eu penso na Desencaixa, na Coca-Cola, isso é a diferenciação, né? Isso é que o brand permite, né? As estratégias de brand fazem, né? Para que você se diferencie dos demais. Você disse algo tão interessante que, na minha condição de estudante sobre brand, me veio um insight. Eu posso até não consumir determinada marca, mas eu respeito. Pode. Você pode não ser consumidor, mas você pode ser, inclusive, um público aspiracional dessa marca. Né? Eu não sou hoje, mas no futuro eu posso, né, quando eu tiver a oportunidade, eu vou ser consumidor dessa marca, porque eu admiro essa marca. Né? Essa marca construiu algo que, para mim, ela tem um valor, né? Ela realmente se destaca dos outros, né? Me traz Eu segurança. vou lhe dar um Coisa e tal. exemplo aqui, quando eu penso, por exemplo, na Louis Vuitton, ou quando eu penso na L'Occitane. Certo. Eu posso até não ser consumidor dessas marcas, mas eu as tenho com admiração e respeito. Então elas se Exatamente. posicionaram de tal forma que até aqueles que não são o público consumidor, mas que de alguma forma estão Admira, né. inseridos no universo de consumo, admira a marca, a maneira como elas dialogam. É como a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale, uma mineradora que para os ambientalistas, de uma maneira geral, ela representa, por que não dizer, uma certa singularidade. Para muitos até uma oposição, Sim. mas a maneira como ela se posiciona no seu diálogo, tantas árvores plantadas, a filarmônica financiada, a Fundação Vale que atende a dezenas de milhares de famílias nas regiões em que ela atua, com educação básica, com creche e escola. Mas é tão inspirador esse papo com você, Cel, e aí eu não posso deixar, obviamente, de experienciar uma outra pergunta para quem está nos ouvindo, tá? Você poderia explicar o que faz um estrategista de marca? Sim, Davi. Excelente pergunta, né. Eu vou falar de uma forma poética, se Tá, você me permitir. claro. Né, o estrategista de marca, ele vai buscar a alma, né, a alma daquele negócio, daquela empresa, daquela marca. O que ela tem de único, o que é que ela tem de especial ali. Né, então eu costumo dizer isso, a gente é como nós estrategistas de marca, nós somos como investigadores, pesquisadores da alma daquela marca. Então a gente chega nas empresas, né, nos negócios e vai, fazer uma imersão para captar o que tem ali naquela cultura, nas relações entre as pessoas, na forma que aquela marca faz, a entrega que ela faz, o discurso que ela tem, né, quem ela é hoje e quem ela quer ser, né, essa marca ela quer chegar Tão aonde, importante isso que você está dizendo. O que ela é né, hoje e onde ela quer e chegar, onde ela onde quer ela quer chegar. Então, chegar, o que ela quer ser. você está dizendo para mim que o estrategista, ele auxilia
na construção dessa estrada. Exatamente, exatamente. E como é que a gente auxilia isso, né, Davi? Eu já tive vários depoimentos de clientes nossos que eles dizem exatamente assim: o processo de brand sale que você trouxe para minha empresa, ele foi um processo que ele trouxe clareza. Clareza de quem eu sou. Então é como se fosse um processo de autodescobrimento daquela marca, né, de você entrar em contato com aquilo, com a alma mesmo, né, e você, encontrar, identificar o propósito, por exemplo, que é algo que a gente discute bastante, né, o que é por que essa marca existe, qual é a diferença que ela vai fazer ao mundo, né, ou aquele entorno que ela está inserida, enfim, não precisa ser algo também tão grandioso. O que é que ela defende, né, um manifesto que a gente cria um manifesto para essa marca. Então, assim, o processo de brand, ele é um processo de trazer clareza, ele é um processo de autoconhecimento, sabe. Muitas vezes, o que que acontece? Que, a gente chega nas empresas, a empresa já está em funcionamento. Ah, empresas que têm 10 anos, clientes nossos têm 50 anos, né. Então, o que que acontece? Com o dia a dia, com a rotina, essas empresas elas vão num discurso que muitas vezes esse discurso já descolou de quem elas são, entende? Elas nem aquilo já não é mais diferencial para elas, o mercado já mudou, mas elas entram numa espécie de miopia, vamos assim dizer. Então, aquela marca já não representa, e aquele discurso daquela marca já não representa mais quem ela é, como se aquela roupa não coubesse mais para aquela essência ali, né? Então, assim, a gente vai nesse processo de redescoberta também, sabe, para responder a esse novo mercado, a esses novos desafios, enfim, né, a marca ela tem que estar sempre se inovando, o oxigênio dela é a inovação. Então o processo de brand ele vem trazer isso, Eu achei tão né. poderoso isso, então, é como se o estrategista de marca, ele, em primeiro lugar, conta um pouco da história da marca, revela quem a marca é. E ele deixa isso claro para os fundadores, para os líderes, para os gestores, enfim. Mas é também como se eu percebesse que o estrategista, ele vai criando as customizações, as adaptações. À medida que essa marca vai vivendo o seu mimetismo, ou ela vai criando novas adaptações em meio aos novos tempos, o papel do estrategista também é mostrar as transformações que a marca sofreu, para onde ela está indo e conectar o futuro que ela pretende alcançar com as raízes da sua origem. É um pouco disso também? Ou é isso? Mas é impressionante isso, é inspirador essa conversa. Davi, e você trouxe esse ponto muito importante, né, a questão da história, a história da marca, né, os fundadores, né, a questão do que o legado que já foi construído. Muitas vezes, no processo de rebranding, quer dizer, de você reposicionar uma marca, né, de você chegar lá, né, e atualizá-la, né, a gente tem sempre, né, muitas vezes não, a gente sempre tem o cuidado com a história. A história que essa marca construiu até aqui, né, a gente não faz mudanças abruptas, né, porque essa marca ela já foi construída, o consumidor já tem uma percepção sobre ela, né, já tem uma familiaridade, já faz parte do universo desse consumidor. Tem algo que a gente diz assim, quando a gente lança uma marca no mercado, ela não é mais do dono da marca, do proprietário, ela é do consumidor. Ela já faz parte da vida daquele consumidor. Então a gente tem muito cuidado com isso. A gente respeita a história e estrutura essa marca para um futuro. Entende? Assim, a gente atualiza, mas sem perder a essência dela mesmo, né? Pontos importantes dessa jornada da marca, né? E o que que é positivo dela hoje a gente ressalta, né? Então a gente não esquece esse passado, a não ser que seja uma crise tremenda que realmente não tenha como se resgatar. Aí é um caso muito específico, mas geralmente o trabalho que a gente faz. Geralmente não, sempre, né. Sim, ainda bem não peguei crises, assim, mas é respeitar essa história, né, respeitar essa história também, né. Porque marca ela tem que trazer segurança para esse consumidor. Uma marca que vive mudando, que segurança se tem?
né? É uma relação íntima ali de segurança. Né? Você, à medida que vai falando a respeito do que é e explicando o que é ser estrategista de marca, vem para mim muitas marcas que dialogam com o nosso dia a dia. Então, coisas simples, corriqueiras, como a marca de um arroz, a marca de um sabonete, de um shampoo, de um creme dental, coisas que são simples, mas por vezes nós não abrimos mão. Pode até existir produtos melhores de repente, mas nós já estamos tão conectados com aquela marca, conectados com a textura, conectados com o cheiro, ou conectados com a própria embalagem, que nós não, por vezes, não damos espaço para outras marcas. Então, olha a responsabilidade, né, do estrategista. É, Davi, aí para complementar, né? O que a marca fez também esse consumidor sentir. A entrega que ela fez para ele, né? Marcas que muitas vezes fazem parte da história daquele consumidor. Eu lembro bem de uma aluna que eu tive ainda há muito tempo, até na instituição que eu comecei a lecionar. Essa aluna, ela tinha tatuada. Geralmente eu lembro dessa história e eu conto porque eu acho tão Sim. marcante. Ela tinha tatuada na batata da perna dela, né, na Hã. panturrilha, o raio da marca Nescau, o raio, a marca Nescau, na realidade, né, que é um raio e tudo do Nescau. E aquilo me chamava muita atenção, até porque eu ministrava a disciplina, eu tanto ministrava a disciplina de semiótica, né, que fala de signos, de símbolos, ícones, enfim, como também ministrava a disciplina de branding. E aí um dia ela comentou por que ela tinha essa tatuagem, né, na panturrilha dela. Essa marca era tão forte na vida dela, que essa marca ela representava a relação que ela tinha com o pai dela, que já era falecido. O pai dela, o momento que eles tinham juntos, era o momento que ele fazia o Nescau para ela. O leite com Nescau. Então, no momento que eles estavam juntos ali, ela criança, e ele fazia esse leite para ela, né, com Nescau. E aí essa marca representou uma relação de pai e filho, e de um pai que não está mais presencialmente aqui, né, vamos chamar dessa forma. Então, assim, é muito forte isso, né? Claro que é uma relação aí que extrapola muita coisa, né? Extrapola o comercial, né? A relação comercial. Uma relação de afeto, uma relação de emoção. Claro, nem todas as marcas vão chegar nesse nível, mas enfim, para a gente ter noção, quantas marcas são potentes nesse sentido, né? São representações, representações de relações, enfim. Sobre marca, coisas importantes que eu gostaria de dizer, né, logo no início do Creative Talks, eu dizendo aqui para nossa audiência, a Cell Student ela é muito importante para nossa trajetória, né? Importante porque ela pensou a marca para o seu Carlos Davi, depois ela pensou a marca BSL Academia de Líderes, a qual eu tive oportunidade de ser um dos fundadores. E aí depois ela pensa a marca Creative. Então, ela sim foi a nossa estrategista de marca, ela tem uma relação longa, né, com a minha história profissional, com a história empresarial. E aí, quando eu chego em sala de aula, Cel, e às vezes eu faço algumas brincadeiras sobre a pós-modernidade, né? E uma das brincadeiras eu digo para eles: nós vamos agora trabalhar como a pós-modernidade dialoga com a memória e a semiótica. Vamos lá. Aí eu digo para eles: beba, complete a frase. Eu peço para eles Uhum, completarem a frase. Eu disse, uhum. beba. Aí eles dizem Coca-Cola. Alguns dizem assim, beba. Aí eles repetem com moderação. Mas alguns Aham. outros dizem assim. Eu utilizo várias frases, várias brincadeiras. Eu falo ordem. Aí eles completam Legal, progresso. progresso. É. Então, independência, eles, ou morte. Então você percebe que existe uma memória coletiva sobre símbolos, sobre Uhum. fatos, sobre registros, e as marcas por vezes se aproveitam disso, né? Por vezes as marcas elas se aproveitam. Eu lembro, por exemplo, que eu fazia uma brincadeira em sala para aguçar essa conexão entre a memória. Eu dizia mil e um utilidades. As pessoas imediatamente falavam Bombril. Até os mais jovens ainda tinham
essa conexão. Mas aí vem um outro questionamento importante, Cel. Como as estratégias de marca se integram com a produção de Com a conteúdo? produção de conteúdo, né. Davi, e aí só voltando, Fica à eu achei vontade, tão por curiosa favor. essa sua fala aí, né, e complementando a pergunta anterior, essa questão do que é que o estrategista de marca faz, é criar essa memória aí, né. É criar essas memórias, é marcar, né, então estar presente na mente desse consumidor. Então quando você fala 1001 utilidades e o adolescente lá lembra do Bombril, né, isso é um fato, é de fato um trabalho de estratégia, né, a marca ela precisa ser lembrada. Então a base da marca é essa lembrança que ela cria no consumidor, né, então esse é um dos papéis do estrategista de marca, né, e trabalhar isso, em termos de narrativa, em termos de conteúdo, agora para a gente chegar na pergunta, né, qual a relação aí entre conteúdo Est Sim, é, con é porque você está hã. falando e está tão dinâmico esse encontro, que aí é como se você me inspirasse, e eu vou trazer outros exemplos rápidos sobre essa coisa da memória. Quando eu chego em sala de aula e eu digo assim, ó, BBB, as pessoas já dizem Big Brother Brasil. Quando eu digo assim pra eles, cara, vamos ligar o módulo, eles dizem Stone, Aham. a maquininha da Stone. E aí a maioria dos que estão ali em sala de aula nem usam Stone, tá? Mas a presença da marca é tão forte que eles se familiarizam pelas cores, pela repetição, pela Exato, musicalidade e, cara, é uma coisa. Aí a pergunta é a seguinte: como as estratégias de marca se integram com a produção de conteúdo? total. É uma integração total, precisa ser, né, aí o estrategista de marca é um educador de certa forma, né, ele vai criar um processo de educação sobre aquela marca, então as pessoas vão aprender sobre isso. E o conteúdo ele é muito importante nesse para esse sentido, para que as pessoas entendam e aprendam, qual é a proposta dessa marca, né. Agora, Davi, é importante e eu queria, alertar para uma questão. Eh, Muitas vezes, como a comunicação é aquilo que a gente mais tem contato, que a gente vê, né, vai para as redes sociais e você faz postagem nas redes sociais, você vai e faz um outdoor, enfim, as estratégias de comunicação. Eh, Ela é uma ponta. Ela é a estratégia que precisa beber, que tem como fundamento a estratégia da marca. Eu preciso que é onde é que eu estou querendo chegar. Eu preciso primeiro definir a estratégia da minha marca, para depois definir a estratégia de conteúdo, de comunicação, entende? Muitas vezes a gente vem aquele empresário e diz assim: eu preciso contratar uma empresa para trabalhar as minhas redes sociais, né, muito do marketing hoje as pessoas reduzem ao digital. A gente sabe que não é só isso, mas é muito Sim, você tem importante o razão. digital, obviamente, é muito importante. Só que, para que ele tenha um trabalho bem feito, ele precisa primeiro ter definido quem é essa marca. Ele precisa primeiro ter definido essa plataforma da marca, qual é o posicionamento dela, qual é o tom de voz que ela vai ter, né, identidade visual, identidade verbal, né, a narrativa que ela vai contar, quais são as temáticas de conteúdo que têm uma conexão com a proposta dela. Então, assim, qual é a relação? Eu crio essa estratégia de marca e vou, depois dessa estratégia definida, transformar isso em conteúdo. O massa dessa história é que a marca parece um ser vivo, então. É um ser vivo. Né, assim, a gente trabalha a marca como ser vivo, exatamente, chegou no ponto, Davi. A gente trabalha a marca como ser vivo, né, inclusive a gente trabalha, como se ela fosse uma pessoa mesmo, né. Até tem a persona da marca, que é a brand persona, né, que a gente responde a seguinte pergunta, numa consultoria é assim: "Se sua marca fosse uma pessoa, que pessoa seria?". Olha como é profunda, né, essa pergunta. Se sua marca fosse uma pessoa, que pessoa seria? Então é uma pessoa, ela vai ter características humanas, obviamente, ela vai ter uma forma de falar, ela vai ter uma personalidade, né, ela vai ter um estilo de vida, e esse conteúdo ele precisa representar essa persona,
né? Precisa representar essa persona de uma forma consistente. Então, em todos os pontos de contato que essa marca tiver, esse conteúdo que vai estar lá, ele precisa estar dialogando com essa estratégia da marca, né? Essa persona. Tem que estar tudo alinhado. Você percebe aí que tem um fio condutor, né? E a alma dessa marca. É o que eu comecei falando assim, eu vou lá atrás de encontrar essa poesia, essa alma, Sobre o que né? você está falando, fala com muita propriedade, com muita riqueza. É, o Colégio Farias Brito foi fundado pelo Ari de Sá Cavalcante, né? Ele é um fundador, ele é o pai do Colégio Farias Brito, né? E aí tem uma geração de filhos, educadores e grandes empreendedores. E há um momento da história do Farias Brito em que ocorre uma cisão e a marca Ari de Sá Cavalcante, ela nasce como colégio. E aí, por vezes, o Dr. Otto de Sá Cavalcante, ele disse sobre a memória afetiva dele para com a marca Ari de Sá, porque é o nome do pai dele. Então, ele dizendo que, né, o filho dele é o Ari de Sá Cavalcante Neto, e ele dizendo, olha, eu sempre digo para os líderes, muito cuidado com o nome do papai. Então, a marca, ela expressa tudo. Exatamente. Porque, às vezes, a gente acha que uma marca ela é um elemento de parcialidade, são Visual. cores. Só visual, né, Davi? Dá uma ideia de uma superficialidade as marcas em Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. E, na realidade, a marca ela é um elemento absurdamente poderoso. Perfeito, é uma potência, né? Na realidade, a marca, ela é para trazer para aqueles que são mais financeiros, né? Assim, que são mais valorizam mais esse lado. A marca, ela é um ativo intangível. Ela é um patrimônio, né? A gente também traz Que esse... frase grandiosa essa. A marca é um ativo intangível, é um intangível. patrimônio É um patrimônio. sustentável. Se ela for bem gerida, ela é um patrimônio sustentável de longo prazo. Então, vale a pena investir nessa marca. Marcas que são bem trabalhadas, né? Bem trabalhadas estrategicamente, elas trazem retorno de vendas, né? Essa é uma Porque às conversa vezes você acha que absurda. é uma coisa Essa é uma que está conversa desassociada. que parece que não tem fim. Porque eu estava escutando um podcast, que é o podcast do Thiago Brunet, e ele convida a presidente da Copenhague, Sim, uma mulher poderosíssima. E aí ela conta a história da Copenhague, que está muito fortemente vinculada ao pai dela. E uma marca de alto valor. Uhum. E depois que ela passou a estar à frente da gestão, né, como CEO da empresa, e ela fez isso por mérito, não por ser a filha do fundador, o quantitativo de lojas foi aberto no Brasil de uma maneira impressionante, as franquias, e ela dava treinamentos viajando no Brasil inteiro. E aí a Nestlé comprou a marca. Então, uma multinacional que compra a Copenhague em um negócio bilionário é Vale a porque a pena, né? marca ela traz consigo um elemento de valor impressionante. E eles continuam sócios, na realidade. Uhum. Vendem, mas continuam sócios da. Então a marca não perdeu o ethos, né, o espírito dela. A galera que está nos escutando aqui, né, empresários, empreendedores, eu acredito que importantes insights estão acontecendo, né? Porque eu percebo que se está sendo rico para mim, para vocês, nós estamos conectados nessa mesma comunidade. Então a gente está aprendendo e, pessoal, digital, eu vou utilizar aqui uma metáfora, não apodrece. Esse conteúdo ele vai permanecer no YouTube, nas nossas plataformas. Céu, quais são os elementos essenciais que um conteúdo deve ter para ser eficaz em termos de branding? Porque, vamos lá. Então, a marca criada
ela precisa comunicar. Exato. E ela pode ser comunicada sob diferentes estratégias por meio de conteúdo. E aí a pergunta: quais são os elementos essenciais que um conteúdo deve ter para ser eficaz em termos de brand? Davi, primeiro de tudo, esse conteúdo ele tem que representar essa marca, né? Ele tem que ser autêntico. Eu falo muito para os meus clientes o seguinte, que a gente existem os concorrentes e existe às vezes uma cultura muito forte de olhar para esses concorrentes, né? Claro que a gente não vai deixar de olhar para os concorrentes, mas a gente vai olhar para entender posicionamento, como é que eles estão, para a gente construir uma posição diferenciada deles. Não é para copiar, né? Então eu falo muito que porque a gente vê, meu concorrente está fazendo isso, eu preciso fazer. Não, não precisa. Na realidade, você vai ter que fazer uma outra coisa, né, que seja diferente, um conteúdo que para a gente trazer para a temática da pergunta, um conteúdo que seja diferente, diferenciado. Esse conteúdo ele tem que ser proprietário, proprietário seu. Como é que você vai ser uma marca que vai se diferenciar se esse conteúdo não for proprietário? Se for de outro? O conteúdo é seu, crie seu conteúdo de acordo com a sua plataforma de marca, com a sua essência, né? E traga consistência nisso. É como eu digo muito, é um processo de educação. A gente educa como? A gente educa estando junto, repetindo, né? Mostrando como se faz, e aí é um processo de educação. Então, o conteúdo ele precisa ser autêntico. Ele precisa ser interessante para esse público. Quem é meu público? Não é para quem não é meu público. É uma outra coisa, eu preciso ter clareza de público. Estou falando com quem? Para quem é esse conteúdo? Por que que eu quero fazer esse conteúdo? Qual é o meu objetivo com ele? Porque ele precisa ser estratégico. O conteúdo também precisa ser estratégico, né? Então, contar a história, a questão do próprio storytelling, né? Ter esse conteúdo que envolva. E o que é melhor ainda é fazer com que o seu consumidor se sinta estimulado a criar o conteúdo para a sua marca. É o melhor dos mundos, né? Ele vai falar sobre você, é o cliente que está falando. Então, é criar um ambiente dialógico, criar estratégias que façam com que esse consumidor gere conteúdo para você. É isso. Né? Céu, deixa eu te dizer, a gente está falando sobre conteúdo e eu não sei se a audiência teve esse sentimento, mas eu vi um grande desafio, porque você disse algo que é muito peculiar. Não copia. Cria o teu conteúdo. Mas eu preciso de uma referência. Eu preciso saber o que as pessoas estão dialogando. Por exemplo, nós temos um diálogo com empresários da área da saúde, médicos. Então nós produzimos conteúdo para saúde integral da mulher ou produzimos conteúdo para cirurgia bariátrica ou produzimos conteúdo fortemente associado para aqueles que querem transitar do modelo analógico para o modelo digital na área da medicina, o diálogo com novos clientes, enfim. Nós somos contratados para produzirmos conteúdo. E aí vem um grande desafio, porque seria eu vou utilizar um termo aqui elegante, né? Deseducado, seria deselegante. Mas se eu for escrachar, eu vou dizer assim, cara, é criminoso eu copiar aquilo que alguém levou anos estudando para produzir. Mas eu preciso ter referências. Então, na produção de conteúdo, as referências não são válidas. E quais são as referências que eu devo ter? Eu não quero ficar copiando a concorrência, mas ao mesmo tempo, o que é que eu devo fazer? Para quem eu devo recorrer na associação da marca e na produção de conteúdo? Perfeito, Davi. Não, não, não se angustie com isso. Não se angustie com o que eu disse. Porque, assim, você tem toda a razão. A gente precisa de referências. Né? Um artista, quando vai criar sua obra de arte, ele tem referência. Boa, boa. Né? Quando a gente vai
fazer uma consultoria de marca por empresa, a gente faz benchmark, a gente busca referências, né? As referências são importantes, são Boa, fontes de inspiração. Se importante. inspirar né, é algo muito válido, né? Então, a inspiração é importante. Agora, buscar trazer para aquela inspiração a sua forma de fazer, Boa, isso, né? entendi. Aí é a questão de colocar a sua alma naquilo ali. É, se vai precisar citar alguma coisa, a gente faz como faz na academia mesmo, coloca quem é a referência sem problema nenhum, Sim, né? Mas fazer no seu estilo, sabe? Assim, colocando a alma daquela marca. Eu percebo que é aquela marca que está falando. Pronto, eu percebo que é a Netflix que está falando. Eu percebo que é a Lu do Magalu, ó, uma personagem que está há 20 anos. A Lu da Magalu tem 20 anos, está evoluindo e trazendo conteúdo, um conteúdo que extrapola a marca. Desculpa. Não, vou refazer o que eu disse. Um conteúdo que extrapola os produtos, não a marca. É um conteúdo que representa a marca. Né? Então, assim, não se preocupe, inspirações são necessárias, né? O processo de criação é um processo que precisa de inspiração, né? Eu vou, quando eu vou fazer um trabalho de brand, eu vou me inspirar também, tenho minhas referências, né? Enfim, mas isso não é copiar, não. ao que você falou, né, a respeito das referências, me veio à mente uma metáfora, o Renascimento Cultural, século XV, XVI, ele não copia a antiguidade clássica greco-romana, ele não copia equilíbrio, simetria, busca pela perfeição, culto ao corpo, que os gregos utilizavam. Ele não copia o antropocentrismo grego, mas ele se inspira. Ele se inspira, mas ele entrega uma nova alma. Ele dá uma vida nova. Então, quem observa lá a cultura grega, século V a.C., período clássico, e quem observa o renascimento cultural, percebe que são movimentos diferentes. Mas percebe-se também que os renascentistas, em algum momento, eles buscaram uma inspiração. Bebem da fonte, né? Então, o que você está dizendo é poderoso. Outra curiosidade que veio à mente aqui, a gente está vivendo em um tempo em que se busca muito qualidade de vida, bem-estar, e aí existem academias das mais diversas, né? Academias que são nacionais. E eu vou dizer algo que, se eu estiver enganado, que você me corrija. Tem determinadas academias cujas marcas que estão nelas, essa é uma percepção de consumidor, né, de cliente que eu estou a dizer, quando eu vou para uma determinada academia, parece que ela não tem vida. Ela não tem alma, é uma marca e vários equipamentos. E talvez seja isso mesmo que ela está pretendendo fazer. Onde você chegar no Brasil, vai existir aquilo. Aquela marca e vários equipamentos. Aquele, vamos lá, totem lá, que Uhum. você paga, consome, ou você coloca lá o seu login e já abre as portas em qualquer lugar do Brasil e até em outros países da América Latina. Mas tem determinadas academias que são espaços singulares, que existe uma experiência onde o atendente sabe o seu nome, as pessoas dialogam, os alunos que estão na academia frequentando, que treinam, parece uma comunidade, é como se fosse um clube. Existe algo ali customizado, os valores são maiores, realmente, o que se paga é diferente, mas existe uma experiência muito diferente para quem está consumindo. Aí vem aquela pergunta: existem marcas que erram ao se posicionarem ou na realidade são diferentes escolhas? Porque nem todas as academias são as mesmas. Como é que no marketing isso é visto? Como é que é isso, Céu? Sabe, existem erros de posicionamentos, né? Existem eh, marcas que não se posicionam, Marcas que que não não se se posicionam, posicionam. não se posicionam de uma forma deliberada, eu vou chamar assim, tá? Estratégica
estrategicamente deliberada, marcas que não se posicionam estrategicamente deliberadas. Eu até falo isso muito para os meus alunos. Como é que isso acontece? O posicionamento é a forma que o cliente vai perceber aquela marca, certo? É como ele percebe os diferenciais dela, enfim, é como ele entende a marca. Se uma marca ela é lançada, a marca está no mercado, se ela não se posicionar, se ela não construir um posicionamento, o cliente de alguma forma vai posicionar, percebe? Porque ela Isso é existe, muito sério. ela existe, Se ela ela está não se ali. posiciona, o cliente a Vai posiciona. posicionar da forma que ele perceber, do jeito dele. O ideal é o quê? Como é o processo de posicionamento? Eu segmento, identifico quem é meu público, posiciono, né? Vejo quais são os meus diferenciais, o que é que a concorrência não consegue copiar com facilidade, o que é que eu faço muito bem feito, e vou construir uma posição competitiva. Eu construo meu posicionamento. Então, eu segmento meu público, entendo quem é meu público, entendo as necessidades deles, olho para a minha marca, vejo o que é que eu faço bem feito e olho para ver qual é a lacuna que tem no mercado que a concorrência não está entregando. Isso é o ideal, né? Um posicionamento ideal. Posiciono, depois eu comunico. Então, eu tenho isso muito bem estruturado, né? Não é um processo fácil também, porque eu digo muito que é um processo realmente de educação, né? De repetição, de consistência. Eu tenho que estar consistente em todos os pontos de contato. Enfim, é um trabalho difícil de ser feito, mas extremamente necessário. É E uma das feito pelo e estrategista. feito pelo estrategista. A gente cria toda essa estratégia e essa estratégia precisa descer para a tática e precisa descer, né, para o operacional. A marca precisa criar essa vida, a alma dela precisa estar presente. Então, é assim, quando a empresa não faz isso de uma forma planejada, estruturada mesmo, estrategicamente, ela está no mercado. O cliente vai criar uma percepção aí qualquer. Né? Então, isso acontece, acontece. É uma marca. E aí tem outra coisa, enquanto você estava falando, eu comecei quando você disse assim, tem aquela marca que está ali o símbolo, e está ali aquela marca de academia, né? Que foi o exemplo que você trouxe, está a academia, lá o símbolo, e estão os aparelhos, enfim. Não tem uma experiência única, não tem um Sim. trabalho, né, de experiência do cliente, enfim. Criar uma marca não é só criar um símbolo, não é colocar um símbolo na parede. Essa é a diferença. Entende, assim? Então, porque acha-se que vai, eu vou criar uma marca, eu chego lá sei lá, numa gráfica e Uma faço gráfica uma rápida. gráfica rápida e faço minha marca. Não, você vai fazer um elemento visual. Até digo que muitas vezes pode ser que nem seja um símbolo, porque para ser um símbolo, semioticamente falando, ele precisa representar algo, né? Então, assim, você tem que esse símbolo, ele precisa. O símbolo, na semiótica, ele é arbitrário, né? Eu crio um símbolo e eu preciso ensinar as pessoas o significado dele para que ele represente algo, né? Então, assim, o processo de brand é esse, né? Assim, eu crio o símbolo e vou ensinar. Então, eu preciso fazer isso de uma forma estratégica. Não é só ter aquele elemento visual. Marca é muito mais que isso. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o processo de brand, qual é a entrega que vocês fazem, o que é. A marca é muito mais do que um símbolo. Muito mais do que um símbolo, muito mais do que um símbolo. Céu, diante desse momento que nós estamos dialogando, quais são as estratégias de marca e conteúdo mais eficazes para impulsionar o crescimento de uma empresa? Davi, eu diria primeiro que são aquelas que fazem sentido de uma forma bem genérica, né? Assim, respondendo de uma forma genérica, que fazem sentido para aquela marca, tá? Mas conteúdos que estejam, conteúdos que tragam aquilo que o público quer, né, que seja interessante para o público, para aquela comunidade. Foi um outro termo que você trouxe, que acabou que eu nem aproveitei esse termo. Hoje, gestão de marca também é construir essa comunidade. Marca é essa comunidade, né, que dialoga em torno de conteúdos que ensinam ao consumidor, que entretêm o consumidor, né? Então, estratégias de conteúdo que muitas vezes também é interessante você trabalhar com, às vezes, influenciadores, né? Trazer também influenciadores. Vai depender muito da realidade de cada marca, mas a gente vê que tem crescido bastante essa questão de trazer influenciadores para falar sobre a marca, né?
Se tem que ter um cuidado de se escolher esses influenciadores também, porque eles têm que dialogar com o propósito da marca, né? Estimular, que foi outra coisa que eu trouxe na outra pergunta, né? Assim, estimular que é uma outra estratégia de conteúdo interessante, estimular que o consumidor fale da sua marca, que o próprio consumidor crie conteúdo para a Sim. marca. Esse aí eu diria que é o principal, né? Assim, seria a cereja do bolo. A melhor coisa é que esse conteúdo, que esse cliente, né, esse consumidor, crie conteúdo para a E por marca. vezes de maneira espontânea, pela própria relação afetiva que ele vai construindo com a marca. E isso é o ideal, porque isso é verdadeiro. Marca se constrói em cima de verdades mesmo, né? Assim, a gente deve ter isso em mente de uma forma genuína, verdadeiro que eu digo, assim, que seja genuíno, né? Autêntico. Né? Então, diria que conteúdos o melhor, né? Você estava falando, estava estruturando aqui a resposta para essa pergunta, né? Mas eu diria que o melhor conteúdo é aquele que o cliente fala sobre você de uma forma positiva. Você falou de algo tão interessante. Eu estou lendo um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um clássico. Sim. Dale Carnegie. E ele diz algo muito interessante que é o reconhecimento. Se alguém quer ter um bom relacionamento, a necessidade de você reconhecer aquilo que aquela pessoa tem de importante para você. Legal. E ele chama a Isso atenção de mesmo. algo, a diferença entre reconhecimento e a bajulação. Uhum. Foi o que você acabou de falar. A mais fascinante, uma das mais fascinantes obras de produção de conteúdo é quando o cliente produz conteúdo a respeito de uma marca. Queira-se que isso venha acontecer de maneira positiva, Uhum. né? Mas até que se for de maneira negativa, quem é responsável pela marca, pela fundação, pela gestão, enfim, poder ouvir, estar com os ouvidos atentos. Mas é muito interessante porque o reconhecimento ele envolve o elogio verdadeiro. O É verdade. reconhecimento ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele é sincero. A bajulação é o inverso. Ela é falsa, ela é mentirosa. É. Então, o que Tem outros sustenta. objetivos, né, por trás. Outros O Dale objetivos. fala que, na realidade, bajular é dizer coisas óbvias. E a pessoa que tem um certo discernimento de realidade, ela vai saber a diferenciação Consegue disso, perceber. né? Consegue perceber. Mas então o que você está me dizendo é que quando a gente fala sobre estratégias de marca e conteúdo eficazes para impulsionar o crescimento de uma empresa, então você está dizendo que há necessidade de ser autêntico, há necessidade de encontrar os gaps, né, os espaços do mercado, aquilo que só aquela marca pode resolver ou ela até pode competir com outras marcas que fazem a mesma entrega, mas qual vai ser o diferencial dela? A relevância, A né? relevância. É, A a relevância. relevância. É. Autenticidade, relevância, consistência, né? Consistência. Consistência. Fazer Consistência. aquilo que diz, né? Marca se sustenta com reputação. A reputação se constrói fazendo o que se diz, né? Entregando o que se promete, Jesus, é né? isso. Reflexão importante, importantíssima. Aumenta muito a nossa responsabilidade em tudo, né? David, só Por favor. complementando, né? Aí também, é, os colaboradores também são muito importantes nessa construção da marca, né? Eh, os colaboradores também falarem a respeito da marca, né? A gente vê um movimento muito grande nas empresas de estímulos para que esses colaboradores, né, se sintam à vontade de falar daquela marca, a marca que eles dedicam tanto tempo do seu dia, né, para eles, para essa marca, né? Então, assim, são marcas que
Você falou de uma coisa tão séria, os colaboradores. Os colaboradores. Quando o processo de branding que eu faço nas empresas, eu escuto muito os colaboradores. Eu entrevisto. Entrevistas em profundidade. Chamo um por um, assim, daquelas pessoas. Quando a empresa não tem muitos colaboradores, eu até chamo um por um. Quando não é, eu chamo uma boa quantidade de pessoas-chave ali do negócio, né? Daqueles colaboradores que são. Como é que a gente pode dizer? Que são líderes nato, assim, às vezes não são nem líderes na hierarquia, né? Mas são líderes eleitos pelos colaboradores ali, e eles estão. E eu entrevisto. Entrevisto. E é uma fonte de riqueza. Ali é de insights, tá vendo? Uma fonte de insights riquíssimos ouvir os colaboradores, sabe? É impressionante, assim. É um momento que eu dedico muito, muito, muito a esse momento, porque ele me ajuda muito também, assim, a trazer essa verdade. Essa escuta pode ser decisiva para mudar uma empresa, Sim, positivamente sim. falando. Inclusive, aí o branding, muitas vezes, né, no meu processo, na entrega que a gente faz lá, muitas vezes até tem momento, tem resultados que são do tipo, olha, precisa olhar para a gestão de pessoas, precisa olhar para os processos. Então, assim, o brand, ele até extrapola muito nisso, porque, assim, não que eu vá fazer isso, não é não, minha expertise não é nada disso, mas eu alerto, sabe? Porque o colaborador, ele faz a marca acontecer. Né? Então, ele precisa ser visto. É aquela história, a marca é feitas por pessoas para pessoas, né? Sempre de pessoa para pessoa, sempre. E até, né, pronto, Kotler saiu com o livro agora, né? Lançou o seu último livro dele que está aí, é de pessoas para pessoas, né? O marketing H2H, né? Então, é isso, não tem como fugir. Então, olhar para os colaboradores também é muito importante. Céu, como se faz para medir o sucesso de uma estratégia de marca e conteúdo? Como é que se faz? Como é que a gente mede, né, Davi, assim? É bem polêmico isso, né, assim, mas a gente mede muito pelo índice de satisfação dos consumidores, né, a gente mede a questão do NPS, a gente mede com pesquisas, tem pesquisas, né, a gente faz pesquisa, nós fazemos pesquisa, pesquisas que medem a força da marca, né, qual é a força dessa marca em relação à memória, à lembrança e memória desse consumidor, em relação ao relacionamento com esse consumidor, né? Então, assim, pesquisa é muito importante nesse processo, né? O crescimento das vendas mesmo, né? Uma marca bem trabalhada, estrategicamente trabalhada, ela vai ter um retorno, né, em vendas, tá? Também retorno em vendas, né? Já falei da satisfação do consumidor, enfim, então temos essas métricas, vamos assim dizer também, né, de olhar. Céu, você falou de NPS, seria aquilo que quantos por cento, de consumidores estariam dispostos a indicar A aquela indicar a marca? marca, Então isso revela muito, né. revela. Lembrança, pronto, top of mind também, né? Qual a primeira marca que vem na mente do consumidor? Também, né? Enfim, Eu acho que existe uma grande vamos. diferença quando se entra, por exemplo, em um supermercado que é aquela mega loja, milhares de produtos, prateleiras, aquele atacado que se mescla com varejo. E quando você entra naquele supermercado onde você percebe que as pessoas, parece que o supermercado te abraça, parece que as Acolhedor, pessoas né? acolhem. É menor, ele não consegue, digamos, disputar a precificação realmente ali no atacado, ele não consegue, mas ele tem uma outra perspectiva. Ele tá ali no bairro, o bairro conhece, as pessoas do bairro conhecem, existe uma relação mais intimista, por vezes ele não é o mais barato, mas ele também não é o mais caro, Uhum. mas ele acolhe, as pessoas passam a conhecer pelo nome, existe uma outra experiência, a qualidade dos produtos, a forma como o ambiente, as prateleiras estão preparadas.
Céu, eu sei que essa é a pergunta, talvez a gente está numa audiência aqui, e essa audiência é gratuita, é completamente democrático, a gente inclui, a gente alcança o Brasil com conteúdo simples, mas feito com excelência. Mas talvez não, certamente essa pergunta que eu vou te fazer, ela poderia custar para a audiência, né, poderia custar. A pergunta é: quais dicas você daria para os nossos ouvintes, para a nossa audiência aqui, que querem começar a implementar estratégias de marca e conteúdo em suas empresas? O que é que você poderia dizer? Você tem muita relevância em Fortaleza, né? Grandes empresas lhe procuram. Além disso, muitos estudantes, executivos, gestores passaram pelas suas aulas. Você foi professor de muitos executivos. E você faz a estratégia de marca de muitas empresas, empresas de relevância na cidade de Fortaleza, no Brasil, né. Então a pergunta é: quais dicas você daria para os nossos ouvintes que querem começar a implementar estratégias de marca e conteúdo em suas empresas? Davi, eu diria que primeiro é ter tempo para olhar para sua marca, sabe? Muitas vezes eu percebo, assim, algumas empresas me procuram, né? A gente começa as tratativas e tudo. Querem fazer o trabalho de branding, mas não conseguem encontrar um tempo na agenda para olhar para a marca, Olhar para a marca. né. Então eu diria que é necessário ter um tempo para Isso é isso. um confronto, né? É, Ter tempo. ter tempo. Ter tempo para, vou usar esse termo também assim mais poético, para se deliciar sobre a sua marca, para olhar, né, para desnudá-la, para né, para olhar quem é essa marca, para onde ela está indo. É preciso ter esses momentos, né? Quando eu também é uma outra coisa que eu escuto bastante dos meus clientes, que eles dizem assim: "Poxa, que processo revelador", né? Que processo que a gente acaba tendo um momento, se forçando, vamos assim dizer, para a gente olhar para a marca, né? Para a gente discutir quanto a gente é um momento rico e quanto é necessário. Então, assim, o que eu quero muito também juntar aos clientes é deixar essa semente, né? De que é preciso ter tempo. Se você quer, é a máxima, se você quer que uma árvore dê frutos, você precisa se dedicar a ela. Se você quer que sua amizade seja, seu relacionamento, sua amizade seja de longo prazo, você precisa se dedicar a ele. Então, eu diria que se você quer que sua marca tenha sucesso, se dedique a ela. Tenha tempo para se dedicar a ela, né? E uma outra coisa, às vezes também, às vezes não, a gente sempre está muito imerso. Era o que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Ter com quem dialogar a respeito é muito importante. Então, um estrategista é muito importante nesse processo, né? É como um médico é importante para dar um diagnóstico de saúde. O estrategista é importante para dar um diagnóstico de uma marca, para traçar estratégias. Então, eu diria que uma outra dica também é: chame um estrategista para estar junto com você naquele processo, né? E tenha pessoas para que você possa também discutir a respeito, né? Eu acho que muitas vezes o empresário, né, o empreendedor, ele é muito solitário na sua jornada, né? E ter pessoas que você confia para que você possa dividir sobre isso também é muito importante, né? E tantas dicas de ouvir o consumidor, enfim, aqui dá para a gente escrever um livro. Mas assim, ouvir o consumidor, ouvir os colaboradores, enfim, marca é isso, é vivo, né? E o processo de brand é um processo que não termina nunca. É um processo que não tem fim. Ele tem começo, tem meio, mas fim ele não vai ter. Porque sua marca ela é feita para não ter fim, né? É assim, o que a gente deseja, né? Que ela seja uma marca próspera, que deixe um legado, né? É Céu, eu isso. tenho que lhe falar que nós tivemos importantes insights nesse encontro. Foi muito precioso, muito rico para nós.
Eu queria saber, queria que você dissesse para nossa audiência, e se eles quiserem, digamos, ter acesso a Cell Student, ter acesso aos seus conteúdos, entrar em contato, empresários, empreendedores, profissionais liberais, querem ter acesso a Cell Student, querem ter acesso a Desencaixa Brand, querem ter mais acesso para fazer um rebrand, para se posicionar, para entender mais a respeito de sua própria marca e desse tempo que parece, a permanência parece que é a mudança. Tudo está mudando muito rapidamente pela força da tecnologia. Como faz para ter acesso a Cell Student? Davi, tem o LinkedIn, né, Cell Studart, tem o da Desencaixa também, né, Desencaixa Brand, o Instagram também da mesma forma, a gente tem o site desencaixa.com.br, e assim, em relação a conteúdos também, eu escrevo quinzenalmente para Coluna Radar, uma coluna que a gente Coluna Radar. criou, né, então a gente trago muito conteúdo a respeito, né, quem tiver mais interesse, na coluna Radar do nosso meio, né, então eu falo, a temática é geralmente sobre brand, sobre inovação, né, então quinzenalmente tem conteúdo lá, também a esse respeito, né, então é isso, formas de encontrar é fácil. Cel, antes de nós fecharmos, qual é o legado que a Cell Student e a Desencaixa? Porque na realidade a Desencaixa é a sua obra, né? A Desencaixa, ela é fruto dos seus sonhos, do seu propósito, das suas experiências. Então, qual é o legado que a Cell Student pretende deixar? Ai, Davi, eu tenho um propósito muito forte na minha vida, sabe? Que é a questão da educação mesmo, sabe? Do ensinar, do conhecimento, do compartilhar, né? Então, assim, como você falou, há muitas pessoas já passaram pelas aulas que eu ministrei, né? Eu já ministro aulas, sou docente do ensino superior desde já tem 18 anos. Então, assim, diria que o legado é esse, sabe? É compartilhar conhecimento, né? E o aprendizado que é de via de mão dupla mesmo. Você é professor, você sabe disso, quanto a gente aprende. E o quanto é satisfatório, eu acho que não tem algo mais eh, emocionante mesmo, que encontrar os nossos alunos aí por esse mundo que é tão grande, né, cada um construindo a sua história e você teve uma pitadinha ali, um momento que você participou daquela história, né, então acho que e eles lembrarem a gente e eu lembrar dos alunos, tem aluno que chega e diz assim: "Professora, vai lembrar meu nome não, né?" Até outro dia eu estava num evento, ela disse: "Professora, eu sei que são muitos alunos", aí eu chego e digo o nome da aluna. Né, Lana, a Lana talvez esteja ouvindo, né, Lana? Professora, eu não acredito não. Né, então assim, porque marca, os alunos marcam também a nossa vida, então eu diria que o legado é esse, né, a Desencaixa, a gente começou como uma escola, a gente democratizou muito conhecimento sobre marketing, sobre brand, e aí depois a gente né, mudamos o nosso modelo para consultoria, e aí a gente está levando esse conhecimento para as empresas, né, transformando as empresas, então eu diria que é isso, sabe, é ter eh, essa pitadinha, né, deixar essa sementinha mesmo, assim, no lugar que nos lugares que a gente passa, né, de ensinar e aprender mesmo, acho que é isso, a vida da gente só tem sentido se for assim, né, se a gente deixar algo relevante, eu acho que e educação é isso, eu acho que a educação, eu digo assim, desde que eu pisei numa sala de aula a primeira vez, pisei morrendo de medo, né, assim que eu disse: "Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?" Ave Maria, foi uma coisa que eu sempre me emociono quando eu entro na sala de aula, sempre dá aquele friozinho na barriga, né, mas desde que eu pisei a primeira vez, eu não saí mais, Davi. É aquele vício positivo, né, se a gente pode dizer que tem um vício positivo, é um vício positivo, seria esse, né, assim, é realmente. Então, eu diria que é isso, né, então Céu, eu quero lhe agradecer pela sua presença, dizer o quão importante e valoroso foi
você voltar a essa casa que você ajudou a construir. Na realidade, é nós que nos sentimos muito honrados pelo rico aprendizado, e eu pessoalmente, pela jornada de você ter acompanhado o professor Carlos Davi, a BSL Academia de Líderes, e ter participado da criação de cada uma dessas marcas, até chegar aqui à Creative. E a minha sócia Fernanda, ela também é uma pessoa que foi ensinada, aprendeu contigo, por que não dizer, né? Foi mentoreada, e hoje nós estamos vivenciando uma experiência muito interessante para o Brasil de produzir conteúdo. Nós somos estúdio e produção de conteúdo. E nós temos alcançado pessoas que querem poder comunicar as suas ideias e querem se apresentar ao mercado nas mais diferentes habilidades. Então, hoje nós tivemos, e a audiência eu tenho certeza que também está convicta disso, nós tivemos uma importante aula, assim, tudo feito com simplicidade, muita excelência, sobre estratégia de marca. Então, veja, reveja, indique, compartilhe esse encontro do Creative Talks com Cel Studart, fundadora, CEO da Desencaixa Brand. E tenho que dizer para vocês, fique atento aos próximos episódios do Creative Talks. É isso aí. Um abraço a todos, que vocês possam ter uma excelente semana.